Olá, bem-vindos a mais um vídeo do meu, do seu, do nosso Livres em Jesus. Hoje eu quero estar contando uma coisa para você que eu pude vivenciar sobre toda essa polêmica que está gerando nas mídias hoje através do filme do Coringa. Mas se você quer saber o quanto o Coringa pode te influenciar a seguir mais a palavra de Deus, aperta o cinto e roda a vinheta. E aí galera, tudo bom? Ó, eu não vou dar muito spoiler. Pra começar, deixa eu já ser claro desde o início. Essa é uma opinião minha, é um ponto de vista meu, é como eu enxerguei o filme. Eu vi numa ótica cristã esse filme do Coringa. Mas desde o começo, eu não estou enaltecendo o Coringa ou justificando suas atitudes. Você sabe muito bem, agora chegando nesse ponto, não justificando suas atitudes, não concordando com as formas que ele via o mundo ou como ele tratava a situação a qual ele se encontrava. Então, de maneira nenhuma eu estou aqui enaltecendo violência, crime. Eu só estou mostrando um ponto de vista cristão sobre relação ao filme do Coringa. Deus falou comigo demais através desse filme. Vamos lá. Coringa. O filme de 2019 que saiu agora de pouco, saiu dia 3 de outubro. O que está acontecendo, a polêmica do filme do Coringa ser um filme perigoso, um filme agressivo, um filme influenciador das coisas ruins. E meu ponto de vista como um nerd que gosta de quadrinho, o Batman, eu não sei se eu já falei aqui nos vídeos, mas o Batman é o meu herói favorito. Assim, Super-Homem, Flash e o Homem-Aranha são os meus heróis favoritos. E o Coringa, ele é um sádico, é um lunático. Para quem conhece o Coringa, ele é um sádico e lunático. Mas nesse filme foi retratado uma realidade. Por que esse filme está tão polêmico? Por tratar de uma realidade, pontos reais que acontecem na nossa vida aqui, no nosso cotidiano, como política, principalmente o nosso país que está passando por uma crise muito grande politicamente, uma mudança geral da política. Arthur Fleck, ele era um doente mental, que ele sofria de uma doença que eu acho que fala no filme, mas eu não lembro muito bem, eu vou deixar o nome dela aqui. Ele sofria dessa doença de rir compulsivamente nas horas mais difíceis, nas horas assim que ele estava mais ansioso, mais triste, ou então uma hora, então ele gargalhava muito. Então vamos lá. Ele sofreu muito, a sociedade no final dos anos 70 ao começo dos anos 80. Então ele estava passando, Gotham estava passando por uma crise política, desemprego, tudo isso rolando, violência, as pessoas não mais acreditando que podiam gerar mudança e as pessoas ficando agressivas sobre relações políticas e tal. Isso não te lembra nada? Isso não te lembra a realidade que está acontecendo no nosso país? Que é mais ou menos isso? Pessoas desempregadas, pessoas desesperadas. E Arthur Fleck, ele é um lunático. Ele tem problemas mentais e ele procurava ajuda. Ele estava procurando no filme, a qual ele mesmo estava tendo terapias. E chegou um ponto que, por causa da crise política que estava acontecendo em Gotham, eles cortaram essa verba e acabou que ele não tomava ele não recebia mais seus remédios nem o tratamento. E para ele era uma coisa muito complicada. Até tem um ponto do filme assim que é interessante a você ver ele falando para psicólogo, falando assim: você parece que não está me escutando, eu falo com você não está entendendo o que eu estou falando, e você não me dá atenção. E aí ele tem um outro ponto que ele fala assim: você diz que para mim não ter pensamentos negativos, mas eu só tenho pensamentos negativos. Então o Arthur Fleck, ele tentava de toda maneira mostrar para aquela pessoa, para aquela psicóloga, que ele não estava bem, que ele ainda se encontrava numa depressão, ele se encontrava nesse estado de demência, essa doença que seguiu ele a sua vida toda. Então você vê o quanto ele está desesperado. Aí tem um ponto chave da polêmica que todo mundo está falando, todo mundo conhece. Quem não conhece o Coringa sabe que ele é um lunático, um sádico, um homicida, um genocida. Ele é um assassino cruel e ele não tem medo, ele se diverte com
com o caos. Ele, como diz, ele é o mensageiro do caos. Ele se diverte com isso, isso é gostoso para ele, isso são os quadrinhos. Mas esse personagem, o Arthur Fleck, eu acho que é isso que está faltando as pessoas explicar um pouco mais. Que se você perceber, são duas pessoas distintas, são duas pessoas diferentes. Arthur Fleck e o Coringa estando na mesma pessoa. Ele estando no mesmo corpo, são duas pessoas diferentes. Tanto que você percebe que Arthur Fleck, ele é tímido, ele é introvertido, ele fala muito calmo, ele é mais... Você vê que ele é fechado, ele é bem introvertido em si mesmo. Já quando ele se transforma na última cena do filme, na última cena do filme, quando ele se transforma no Coringa totalmente, você vê que aí ele já se tanto quando ele vai entrar no palco, ele entra, ele dança, ele baila, ele entra assim numa forma assim bem carismática, bem, sabe assim, espontânea, uma coisa assim. Você vê, aí você já começa a perceber que são duas pessoas diferentes, são duas pessoas. E tá, expliquei um pouco sobre o filme, só que agora eu quero falar pra você o meu posicionamento e o meu ponto cristão. Vamos lá. A palavra de Deus, eu tenho que citar alguns versículos que se encaixa na proposta do filme, que se encaixa com o que o que Deus sempre ensinou para nós. O primeiro Deus, ele sempre ensina ao seu povo, ó, ame, se dedique ao próximo, se doe, ajude, se dedique. E até um ponto no final do filme que ele está sentado e ele diz para... Se eu não me engano, ele disse para o entrevistador que estava no programa, ele diz assim: pessoas não se importam, vocês não se importam com pessoas, vocês não estão nem aí. Então, tipo, esse é o primeiro ponto que eu quero abordar. Sobre esse ponto, o vídeo vai ficar grande, infelizmente, mas assiste até o final, garanto que você vai gostar muito. O ponto de vista cristão vai ficar muito legal, e eu garanto para você que depois disso, não que você vai ver o Coringa como um coitadinho, como alguém a se dar pena, alguém, que dó, justificar suas atitudes, não. Mas você consegue ver por que Deus ele coloca certos versículos na Bíblia, enfatizando esses versículos, para que a gente não caia nessas mesmas atitudes que a gente vive no século de hoje. A gente vive isso. Não tem como dizer a gente vai cair, a gente vive isso no nosso século. A gente trata pessoas assim com desprezo, porque elas são diferentes. Infelizmente é uma realidade que a palavra de Deus ensina pra gente correr disso, pra gente fazer diferente. Então Arthur Fleck e a palavra, ela cita esse ponto da gente se doar ao próximo, da gente se dar ao próximo, porque se a gente faz isso, a gente evita de verdade que outras pessoas possam tomar as mesmas atitudes do Coringa, porque para quem assistiu o filme vai perceber que ele não teve nada mirabolante, nada, foi atitudes da sociedade contra ele, foi como as pessoas tratavam ele que encadeou essa insanidade dele, que encadeou, não que justifica isso, a pessoa ser má, mas encadeou. E aí tem um outro ponto da Bíblia que eu quero citar agora, que fala sobre um versículo na Bíblia que diz pra gente revestir de toda a armadura de Deus, para que a gente possa resistir aos dias maus, para que a gente não venha cair e nem se influenciar sobre esses dias. Aí é outro ponto que eu quero citar pra você, que tem ligação total com o Coringa, que tem ligação total ao que o Arthur Fleck passou. Resistir. E tem uma frase do Coringa que se eu não me engano, se eu tiver enganado, eu tiver errado ou diferente demais do que eu vou falar, eu vou deixar aqui, mas a frase é bem assim: só precisa um dia ruim para enlouquecer um homem. Se eu não me engano, ele diz isso em Batman Cavaleiro das Trevas, se eu não me engano, mas é uma frase que deixa eu e você a pensar: um dia ruim para enlouquecer um homem. A gente sabe muito bem que pessoas, se você for ver a história da humanidade, pessoas insanas, igual o Coringa, ou muito piores que ele, precisou de ter um gatilho para poder agir com essa insanidade. Isso não é desculpa, mas é o que a palavra diz: um dia ruim, para a gente se preparar para que a gente não vá cair um dia ruim. Agora tem outro ponto da Bíblia que eu quero também deixar bem claro para vocês. A palavra diz que um dia eles foram confrontar Jesus, e chegou em Jesus e falou: mestre, você
O que você acha do divórcio? Jesus olha para ele e diz, o divórcio veio a Moisés por a questão da lei. Aí veio o ponto. Porque vós sois pessoas de coração perverso, e algumas outras traduções são maus de coração, são perversos. Então Jesus olhou bem claro para os fariseus e falou uma frase épica, falou, vocês são maus de coração, vocês são pessoas perversas, vocês, ser humano, são ruins, vocês são pessoas más. Então aí onde está outro ponto aí, e talvez ali, por que as pessoas estão assim, tão preocupadas assim com assistir esse filme e ter pena do personagem, ter pena do Coringa, do Arthur Fleck? Porque é o que eu falei, são dois personagens distintos. As pessoas estão com pena do Arthur Fleck, porque até então no começo do filme você vê que ele é um cara trabalhador, ele é um cara esforçado, ele cuida da mãe dele, ele é um cara dedicado, ele quer um amor para a vida dele, ele quer viver uma vida normal. Só que ele sabe que isso é limitado para ele, que ele não consegue viver isso por causa da limitação da doença dele. Então, a gente se apega ao Arthur Fleck, se apega a essa pessoa que sofre na mão da sociedade, sofre, que chora, que sofre horrores na mão da sociedade. É isso que as pessoas não estão conseguindo fazer, essa distinção entre Arthur Fleck e Coringa. Mas você vai falar, mas são as mesmas pessoas, assim, você tá... Como assim? É a mesma pessoa. Sim, é a mesma pessoa, mas com personalidades diferentes. É o que eu falei. Você que assistiu o filme ou não assistiu, o que vai assistir ainda, vai lá, analisa realmente, vê que o Arthur Fleck é um e o Coringa é outro. O Coringa é abominável. As formas que ele tira a vida das pessoas é abominável. Tanto que quando o Arthur Fleck ele tira as 3 primeiras vítimas dele, você vê que, tipo, na hora que ele toma aquele choque ali, que ele matou uma pessoa, tal, que aquilo foi surreal. Mas depois, quando ele vai pra dentro do banheiro, ele aí já começa a incorporar o Coringa nele, ele já começa a sentir aquela ansiedade, o peso de tudo que aconteceu com ele começa a refletir ali numa nova personalidade, que é a do Coringa. Aí ele já começa a dançar, você vê a insanidade do Coringa, começa a dançar e bailar, e aquela coisa muito, sabe, tipo... E outra, tem uma coisa no filme que é interessante, que todo mundo já comentou, eu só vou dar mais uma... As paletas de cores, são os sentimentos que ele está sentindo. O azul é quando ele está frustrado, que ele está triste, você vai ver que vai ficar bem azulado nessas situações. E o amarelo é quando ele já está assim eufórico, tanto que tem um ponto que ele vai subir na escada, ele sobe, a paleta é bem azul, você percebe bem a paleta azul de cor, e ele sobe triste. Mas quando ele já está transformado, caracterizado no Coringa, você vê ele dançando, ele bailando, e isso que ele acabou de matar o companheiro de serviço de uma forma trágica e cruel. Então ali você já vê a insanidade, quando ele tira a primeira pessoa. Eu acredito, eu interpretei assim, que o Coringa tomou posse da personalidade do Coringa quando ele começou a dançar no banheiro, quando ele começou a dançar. Ali ele já tomou aquela personalidade cruel. E agora tá, falei do Coringa, falei dos pontos, e tem um outro ponto agora, um ponto interessante. Como que a gente enxerga uma pessoa insana? Como que nós, sociedade, como pessoas, enxergamos pessoas com esse comportamento de homicida, genocida, ou apenas simplesmente uma pessoa com problemas mentais? Eu vou dar um exemplo. Eu acabei de assistir o filme, eu estava voltando, eu fui para outra cidade assistir, porque na minha cidade não tem. Fui para outra cidade assistir, e quando eu estava voltando, eu meio que estava pegando a hora do rush ali, a hora do pessoal ir embora e tal. Eu estava indo comprar passagem para ir embora, então eu estava naquele percurso da cidade até a rodoviária, estava aquele percurso do rush. Nisso, curiosamente, uma coisa bem curiosa é que tava passando um jovem que estavam vendendo verduras um pouco à frente, assim, um pouco atrás de onde eu já tinha passado. E nisso passou um jovem e ele começou a falar sozinho, ele gesticulava com a mão assim, falando, não, que tá muito caro a verdura, que tá muito caro. E ele falava assim, como se ele estivesse falando com alguém, mas ele estava falando sozinho e alto. E nisso, era um corredor que a gente estava passando. Você vê, bem curioso, porque nas horas de transição do Coringa, era corredores que ele passava. E a gente dali também estava. Eu acredito que Deus já estava falando comigo a partir dali.
E ali ele tava no corredor e um monte de gente passando no corredor e ele gritando, ele gesticulando. E eu percebi como que as pessoas como que as pessoas se comportavam perante ele. Eu vi muitas pessoas rindo na cara dele assim, bem insano mesmo, rindo assim, dando risada mesmo assim, na cara dele mesmo. Mas ele tava nem aí, ele tava falando sozinho assim, alto. Claramente dava pra ver que ele tinha problemas mentais. E as pessoas rindo, e outras à frente, assim, que tava à frente dele, assustadas assim, fechavam a cara assim, fazia cara meio de empatia, meio de nojo, sabe? Então, porque a palavra de Deus, ela enfatiza tanto, sabe? Agora eu vou dar o meu ponto de vista, que é até não base cristã nem tudo, é um ponto de vista meu. Como que a gente, sociedade, enxergamos pessoas assim? Muitas vezes desprezamos pessoas assim. Na minha cidade tem algumas pessoas assim, que eu tenho, de verdade, eu tenho amizade com elas. Muitas iam na igreja comigo, eu fui muitas vezes na casa dessas pessoas fazer visita. E como a sociedade enxerga essas pessoas? Como uma praga. Ou nem enxergam. Esse é o mais triste. Porque se elas enxergassem pelo menos, haveria um ponto de mudança, mas nem enxergam. Tem uma moça aqui, que ela é mãe de um amigo meu, que os dois têm problema. Ela vive andando pra rua assim, descalça, suja. Ela não tem casa, tudo. Ela tem problemas sérios mentais. E as pessoas desprezam, olham com um olhar de nojo, com indignação dessas pessoas, riam delas, debocham. Tá, o que precisa a gente entender? Por que esse filme tá tão polêmico? Porque esse filme está retratando uma realidade que o ser humano sabe que existe, nós sabemos que está, isso, a gente vive nesse meio, só que a gente quer ver flores. Tudo achamos que é flores, ou então nós mesmos achamos que somos boas, pessoas boas. Não, que eu sou uma pessoa boa. Não somos. Somos terríveis. Muitas vezes somos egoístas. Queremos só para nós e não paramos para pensar em outras pessoas, principalmente essas pessoas que precisam de ajuda. Aí vem um outro ponto que o filme retrata também, como que a política, como que o governo, eles tratam esse tipo de pessoas. E a gente vê que não está fora da realidade, é bem isso mesmo. Eu não quero aqui discutir política nem nada, porque esse nem é o tema do nosso canal, nem é a proposta do nosso canal, é falar de Jesus, mas a gente tem que abrir o olho, sabe? Talvez esse medo que as pessoas estão tendo de ver esse filme, é que pela primeira vez um filme, já foram retratada a realidade assim, bem claro, mas pela primeira vez, um filme que deveria ser um filme para buscar, tipo um filme de herói, o filme baseado em herói, poderia retratar coisas boas, como o filme de herói sempre retrata uma luta entre o vilão e o herói sempre... Não, mas dessa vez, o vilão, ele é o principal do filme e ele sofre ele sofre com o peso da sociedade. Ele sofre com o peso da sociedade. Então, é uma coisa para mim, você parar para pensar. Se esse filme não seja um gatilho que Deus... Agora eu vou falar para você o meu ponto de vista. Que esse filme não seja um gatilho que Deus queira tá despertando na sociedade, da humanidade, não sociedade, a humanidade em si. Que esse filme não seja um gatilho. Porque a gente acha que nós como sociedade pensamos aqui, não roubamos, não matamos, não fazemos mal para ninguém, então eu sou uma pessoa boa. Só que se a gente parar para pensar, ser bom deveria se englobar, deveria se encaixar naquilo que Cristo ensina, sobre se doar ao próximo, principalmente para o inimigo. Jesus, ele enfatiza isso. Então, tipo, Jesus sabia que, ele sabe, desde o início sempre aconteceu isso. Assim, eram retratadas como doentes, como os esquisitos. Então, e talvez que esse filme, ele despertou isso em mim, de verdade. Eu pensei que ia sair do filme assim e achar, ai meu Deus do céu, tem tanta coisa igual o Coringa, eu tô com medo de virar um Coringa. Não, eu não saí com esse pensamento. Eu saí com o pensamento, caramba, existe muitos artos flags do mundo. Existe muitos. Eles estão aí
talvez eles são até visíveis a nós. Só que como nós somos egoístas demais para enxergar, eles passam invisível. E esses Arthur Fleck, eles podem se tornar um Coringa, ou um Hitler, ou um Napoleão, ou sádicos que passou no nosso tempo. Fácil, simplesmente por falta da nossa atenção e por falta do nosso amor a eles, sendo que a própria palavra nos ensina a gente se doar ao próximo, tá? Que esse filme possa ter falado um pouco com você, mas só para finalizar, eu não estou dando apologia de forma nenhuma ao crime. As atitudes ali são bizarras, e eu falo para você, se for assistir esse filme, vai você adulto. É uma obra de arte, é um filme, que nem eu falei, maravilhoso, de artístico, mas ele é pesado. Ele é um filme que faz você sair realmente dali pensando, não nas loucuras que o Coringa fez, mas pensando como a sociedade trata esse tipo de pessoas. Que a palavra de Deus venha ensinar a gente. E como o meu canal ele é voltado à mídia pop, a mídia, a geek, a nerdices que trazem a verdade de Cristo através disso, esse filme, ele realmente, eu ver isso. Mas só mais uma coisa, é minha opinião, tá? Não peço para você concordar ou discordar, tal. Só respeitem. É minha opinião, como eu respeito a de vocês, respeitem a minha também, tá? Se esse vídeo falou com você, eu sei que ele ficou grande, mas por favor assiste, vocês vão gostar. E recomenda para outras pessoas, que talvez é isso que as pessoas estão com esse medo, esse hype todo, esse medo, desespero, tudo. Que é isso que eles não estão conseguindo enxergar. E se você gostou, deixa seu like, se inscreva e divulgue para que mais gente possa conhecer as verdades de Cristo. E aí, só uma coisa, comentem aqui, mas por favor com educação, com respeito, respeitando a quem está falando com vocês, respeitando também quem vai estar escrevendo nos comentários. Respeitem, vamos mudar essa linha de raciocínio humana nossa, vamos realmente se importar com as outras pessoas, com o que as outras pessoas não se falam, mas sim como elas estão vivendo, tá? Então deixa na linha dos comentários aí o que você gostou e manda pra mais gente. Garanto que esse vídeo vai falar muito com você. E só mais um ponto que eu esqueci, que eu não posso deixar de falar. Como que Deus vê o Arthur Fleck? Como com pena. Nossa, mas como que Deus vai ver um insano com pena e sentir pena? Ele vê assim, ele enxerga dessa forma. Deus vê assim. Sabe por que ele vê assim? Porque ele olha pra mim, pra você, e a gente pensa, não, nós somos bons, Deus olha pra gente com bondade. Não, mas Deus também olha pra ele assim. Porque se você for ver nas escrituras, quando Jesus estava na cruz, havia 2 ladrões com eles. E só uma coisa, para você ser crucificado pelo romano naquele tempo, tinha que ser uma coisa muito bárbara. Homicida, homicida, genocida, estupro, violência contra o governo, tal, e muitas coisas para você estar ali crucificado. E tinha 2 homens. Um era insano, os 2 eram insanos, para falar a verdade. Só que um debochou. Só que o outro reconheceu que era Deus e falou: Deus, lembra de mim quando estiver nessa... E qual foi a visão de Jesus? Como que foi o posicionamento? Que talvez é isso que eu e você precisamos ter em relação a essas pessoas. Não pessoas aleatórias de todas as coisas, não só lunáticos, pessoas até que nós não gostamos. A gente tem que ter esse posicionamento, olhar com um olhar de amor. Jesus falou: não, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Jesus olhou numa ótica de amor e perdoou ele ali na hora. Então tá, se esse vídeo falou com você, até mais.